Saúde mental. Mas afinal, as pessoas sabem o que é mente? O psicólogo de Harvard, Steven Pinker, definiu como mente aquilo que o cérebro faz. Mas você já compreendeu o que é uma mente? Vamos usar uma alegoria. Imagine que você tem uma caixa e dentro dessa caixa a gente vai colocar todos os atributos da mente. São chamados os elementos do eu. Mas é importante você dar o nome a essa caixa. No meu caso, eu vou dar o nome de Murilo, a minha mente. E eu vou começar a colocar vários elementos do eu. Vou começar com os afetos, que são as emoções e os sentimentos. Eles se misturam, mas não são exatamente a mesma coisa. Inclusive, acontece em sistemas diferentes no cérebro. Depois eu vou colocar as cognições, meus aprendizados, as minhas experiências, os meus conhecimentos, a linguagem, as tomadas de decisão, a atenção, a razão, a memória, a percepção, todas as cognições. Depois eu vou colocar nessa caixa, que é a mente, a consciência. A consciência é aquilo que me faz sentir ciente da minha existência interna e em relação ao meio ambiente. E vou colocar a inconsciência também. Depois eu vou colocar a personalidade, a minha personalidade. Os estudos apontam 5 grandes personalidades. A extroversão, o neuroticismo, a abertura, enfim, cada um tem a sua personalidade. Depois eu vou colocar a sociogênese, minha educação, minha cultura, as experiências que eu vivi, qual foi o berço que eu nasci, se tinha estrutura financeira, se eu tive carinho na infância, se eu fui amamentado, se as vivências que a sociedade me impôs. Eu já falei que coloquei a inconsciência. Não sei porque a inconsciência é inconsciente, você faz automático. E um grande exemplo são os hábitos. Você não tem ciência daquilo que você fez, você não consegue relatar, é automatizado. A inconsciência ou a semiconsciência você não consegue relatar. Depois eu vou colocar minha biogênese, que é minha genética, a minha fisiologia, as minhas imperfeições do corpo e as minhas virtudes do corpo. A partir daí eu já começo a ter a minha individualidade. Mas acontece o seguinte, apesar de eu ter colocado vários elementos do eu e me tornado um indivíduo, esses elementos eles podem ter um comportamento diferente de acordo com o ambiente. Afinal, eu me comporto com meus amigos num jogo de futebol diferente da forma que eu me comporto visitando uma pessoa mais idosa ou numa igreja. E por falar em igreja, o mais importante é que das vivências sociais, as crenças, a ética e a cultura são aquelas que mais nos abalam. Então, com todos esses componentes dentro dessa mente, dentro dessa caixa, se alguma coisa externa ou mesmo internamente o meu pensamento confronta com essa harmonia, com esse equilíbrio desses elementos, a minha saúde mental, a minha saúde da mente vai estar transformada. No Dhammapada, os discípulos de Buda, eles descrevem uma alegoria que é muito interessante. Eles comparam a mente como o elefante e o autocontrole como aquela pessoa que dirige o elefante, eu não sei como é que se chama, aquela que manobra o elefante. Afinal de contas, é o elefante que vai para onde quer ou o piloto que direciona o elefante? É mais ou menos a relação entre mente e autocontrole. Você aprendendo, tendo o equilíbrio para ter um autocontrole, né, você ajuda a equilibrar a sua mente. Quando você não consegue fazer isso, está na hora de ajuda profissional, de psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, para poder ajudar você a equilibrar os elementos do eu.